E até essa questão de fazer tudo com muita excelência, teve um tempo que eu estava pesquisando muito sobre a era da experiência, né? Eu estava estudando algumas coisas assim e vi falando sobre a era industrial, fui estudando algumas eras e muitas pessoas defendendo que a gente tem vivido uma era hoje chamada era da experiência. As pessoas não se filiam por causa de preço ou por causa de promoções, mas por causa da experiência que ela tem nos ambientes locais. E aí eu comecei a pesquisar isso relacionado às igrejas. E eu fiz uma pergunta para um amigo meu, que ele fazia parte de uma denominação específica, que eu tinha uma impressão que eu não queria estabelecer nada dentro de mim, mas eu tinha uma curiosidade. Eu falei, cara, como que é ser parte da tua igreja? É uma igreja que veio de fora, também tem no Brasil. Sim. E ele é muito amigo meu. Eu falei, cara, eu tenho a impressão que você é membro de um shopping. Assim, porque os caras é bem high-tech, sabe? Excessivamente high-tech. É bem assim, moderno. E eu falei, cara, o que mais te chama atenção lá? E ele falou assim, Brunão, o que mais me chama atenção é a preocupação com a experiência. Uau. Eu falei assim, mas em que sentido? Ele falou assim, cara, por exemplo, você líder lá, você tem a sua cabeça formatada, assim, são treinamentos e treinamentos que te formatam que você proporciona experiências boas para as pessoas. Na sua vida, no seu dia a dia, para suas visitas, sempre proporcionando novas experiências, e isso vira uma chave de que existe uma fila para entrar. Então, já começa desde dali, fala assim, ó, a gente já gera uma experiência em ter uma fila para entrar, como se fosse um evento, uma balada. Isso já gera experiência para quem está passando na rua. Isso aí. As pessoas estão passando na rua, olha, fala, caramba, fila para entrar? E ele falou assim, aí nós estamos lá conversando com os amigos. E aí as pessoas, é automático, você está conversando e você fica observando a fila e vê se tem alguma pessoa que não está conversando, porque fila gera conversa. Isso. Falou assim, a fila gera conversa. Isso. Então, de repente, a gente identifica alguém que não está conversando com ninguém. Aí você já olha e é automático. Brunão, já falo, galera, estou vendo ali, é minha vez, vamos comigo? Vamos. E chega na pessoa e cola do lado. E aí, tudo bem, cara? E começa a puxar ideia com a pessoa só por ela estar em silêncio. Mas são pessoas da liderança que estão ali posicionados para isso. Você falou assim, então, Bruno, a gente vai se preocupando com a experiência dela desde a fila, isso, a entrada no hall, o cheiro que vai estar na igreja, o clima que vai estar no ambiente. Então, quanto mais boas experiências ela tiver, até chegar ao período da adoração e da palavra, isso vai quebrando barreiras para que ela fique ainda mais sensível para ter uma boa experiência com o Senhor. Ótimo. E eu falei, cara, que sensacional, cara. Eu falei, eu não fazia ideia. Falei, que legal poder ouvir isso. Então, cuidar com a excelência de tudo, com a beleza do som, da luz, da estética. Os primeiros 15 minutos que você está dentro da igreja define se você vai voltar ou não, né? Você vai fazer uma visita, os primeiros 15 minutos que você está ali... Fantástico isso. Eu sou dessa linha já, puxa, lá atrás. Então, assim... Alguém me perguntou um dia assim, algum dia vocês atrasaram o culto? Eu falei, nunca. São 30 anos. Sério? Nunca. Uau. Então, o que acontece? Talvez salvo uma festa que estava uma orquestra enorme e tal, pode ser que atrasou um pouco, ou alguém usou a igreja para alguma coisa que não era meu projeto. Uhum. Por quê? Porque eu comecei na hora certa desde a garagem. Então, eu entendo que existem detalhes que você não pode negociar. E essa questão de você ser perfeccionista é uma coisa, detalhista é outra. Porque o perfeccionista ele é doente. Ele é doente. Detalhista, sim, vale a pena. Você vê o detalhe, você coloca isso aqui. Mas perfeccionista ele vai ficar toda hora aqui, ele vai ficar, daqui a pouco nós estamos enrolados. Ele vai ficar. Então, esse detalhe que você conta sobre esse conto, né, que alguém disse sobre os detalhes da igreja, sobre esse cuidado que tem desde a fila, é o que eu acredito. Porque as pessoas, Brunão, elas às vezes não lembram da palavra que eu preguei, mas ela lembra da sensação que ela viveu dentro da igreja. Exato. E é o que eu mais ouço. Elas chegam e elas dizem, olha, eu não sei explicar, desde a entrada, eu diácono lá, eu não sei quem. Então, ela não lembra totalmente da palavra, mas a sensação ela lembra. Ela sabe, eu senti algo ali que eu não senti em outro lugar. E é o que traz a pessoa de volta. É claro que se a gente for entrar no mérito da igreja, crescimento, etc., é uma outra banda aqui da conversa, né, que também tem a ver. Mas o que eu mais vejo são pessoas errarem no básico. Ele criar uma plataforma tremenda, uma estrutura linda, investir pesado, mas, às vezes, pecar, como eu disse, começar o culto com uma hora de atraso, não respeitar as pessoas, fazer uma coisa meio prolixa, de você ir falando, não sabe nem onde vai chegar.
Já era diferente antes. Depois da pandemia, então, cara, as pessoas elas estão muito objetivas. Mais não tem dinâmico, como. né? É dinâmico. Você não tem que ter pressa. Eu acho que a coisa do viver o presente no presente é uma dádiva de pouca gente. Então, você viver aquele momento ali, não é questão que eu vou correr com culto, mas é viver o presente, é raciocinar o que você está falando. Às vezes eu chegava para o músico e falava assim, você está olhando para o povo que está chegando aí quarta-feira do trabalho, cara, é outro público, não adianta você começar a tocar e achar que é um playback, todo mundo vai... Não é assim, você tem que abrir o teu olho, olha o cara que está aqui, olha... Veja a realidade, faça uma leitura, né, do ambiente. Conversa, né, com a igreja. Não é? E aquilo vai dar diferença mesmo. Mas essa coisa da excelência, que é uma palavra meio dura, porque às vezes aquilo que é excelente para você pode não ser para mim. E a questão das verdades. Né? Às vezes eu vou pregar em lugares, Bruno, e o pastor fala assim, aí, o que você achou? Qual a resposta que você dá? Eu dou a mesma. Sim, joia. Joia é uma benção. Maravilha. Aí se ele perguntar a segunda vez, aí você vai falar assim, mas pastor, achou bom mesmo? Show bom mesmo? Você vai falar, não, pastor, está tudo jóia. Aí você fala, não, Brunão, mas eu queria que você desse o sentimento verdadeiro. Aí fala, pastor, você tem tempo? Porque aí você não foi lá para criticar a igreja dele, você não foi lá para reparar, não é? Você não foi lá para... Você foi lá para servi-lo e tentar aliviar o máximo possível. Se deu um BO lá no som, você ajudou, se deu, você compreendeu. Porém, se ele te perguntar a terceira vez, o que vai acontecer? Você vai falar, cara, então vamos lá, o nível aqui é outro. Você quer, então, chegar próximo, que eu vou te falar coisas que você não vai gostar. Por quê? Porque, às vezes, você vai perceber algumas coisas que não é uma verdade. O cara tem a verdade final, não é isso. É que a experiência, ela provoca isso. Então, a última vez que eu tive com o líder, ele falou comigo assim, aí eu falei, cara, 3 coisinhas só, então vamos lá que eu estou indo para o aeroporto. Cuidado com o bota fora. Ele falou, que bota fora, cara? Pô, que negócio lá, cara. Acabou o culto, os músicos meteram um som alto, o culto acabou, e você botou o povo para fora. Ele falou, mas como, cara? Os caras fez aquele som lá. Eu falei, você não está entendendo, ninguém conversa com ninguém. É uma barulheira danada. Músico, eu sou músico, eles gostam de tocar. Então, para que aquele som alto todo? Aí ele ficou olhando para a cara 9 de 10 igrejas faz isso. Eu olhando para a cara da mulher dele, aí a mulher dele fez assim, eu te disse, né? Eu te disse. Aí eu falei... Nossa, que frase, né? Eu falo, Deus fez as mulheres maldita. E colocou um aplicativo dentro dela chamado Eu Te Disse. Aí ele falou assim, e aí? Eu falei, não, vou ficar só no ponto 1, de onde que vem, quando eu voltar, porque eu já senti que deu impacto na família, né? Fica só de falar assim, do volume da música. Aí você fala, João, mas você tem... Não, porque é óbvio. Eu só dei uma reparada. Sim. Em 3 minutos não tinha mais ninguém dentro do salão. Porque você tem que gritar para falar. E o guitarrista... Eu falei, cara, isso era para outra hora. Tá lindo, mas não é para agora. Então, eu acho que tem detalhes. Se for fazer um cleanzinho, alguma coisa. Lógico. Né? Ou o cara da mesa soltar um som. Ou seja, faça alguma coisa com um propósito. E não simplesmente... todo mundo faz, eu também faço. Igual apagar a luz, todo mundo paga a luz. Pô, todo mundo pisa de preto, todo mundo... Cara, tem que fazer uma pergunta, você tem que fazer perguntas. Tudo tem que ter um porquê. Não existe esse negócio de que eu fui na tua igreja, eu vi um leão ali no altar e vou comprar um leão e colocar também. Às vezes o teu pastor teve uma experiência com leão, tem uma palavra, tem uma série acontecendo, aí aquele leão, para quem chega, aquilo ali é o máximo, porque ele estava no culto anterior. E eu que não estou. Eu não sei o que aquilo significa. Então, eu tenho que entender que eu fui uma vez num lugar... Estou falando demais, né, cara? Pergunta aí. Pelo amor de Deus, é isso mesmo. O lugar é seu. Eu fui num lugar e estava assim, o altar, né? Eu fiquei tentando discernir, cara. Era um pote com óleo, com bandeira, tinha trigo, aí tinha Arca da Aliança, tinha menorá, tinha uns 10 itens, o Museu cara, de Israel lá. No altar. E eu vou te falar com sinceridade, eu gosto de tudo aquilo ali. Ali eu posso até fazer uma pregação dizendo cada tipo o Capitão Planeta Church. Eu podia, inclusive, aproveitar e falar trigo, pegar o azeite. Eu ia pregar 4 horas só sobre os itens do altar. Fazer um pão em cima do... Não, porque tudo que está ali é bíblico, é bonito, eu amo, só que não tem sentido. E nesse foi um que o pastor fez a pergunta pela 3ª vez também. No mesmo lugar. Não, é outro lugar. Aí ele foi e perguntou sobre o que você achou do culto. Eu falei, legal. Eu falei, cara, mas o que é aquele negócio no altar? Ele falou, não, cada campanha e ato profético que eu faço, a gente vai fechando ali. Vai fechando, vai colocando. Eu falei, cara, mas você já pensou num visitante que chega aqui dentro? Ele não sabe o que está acontecendo. Tu tem um porquê, parece uma macumba, parece um... Você entendeu? Porque assim, fica um negócio... Eu pensei nessa piada, mano. Não, mas eu... Mas do nada, tem um frango, tem uma vela, tem uma farofa.
Cara, Só faltou uma pipoca, e né? fora pô? alguns itens que não tem, tá na Bíblia. Então eu falei assim, eu tentei ajudar. Eu falei, cara, limpa, clean, cara, limpa, menos é mais, cara, limpa. Dá uma pintura, coloca menos cores. Mas era só para decoração, essas coisas? Decoração, Nossa, e fica achei que direto. Tinha um ato Fica direto. profético. Não, fica direto. Sim, sim. E cada elemento novo, ele vai lá e coloca mais um, e coloca mais um. Então, mais 5 anos, meu amigo, vai ter que pendurar, vai ter que... Então, assim, são detalhes, talvez quem está ouvindo fala, pô, esse cara é soberbo e tal. Mas não é. Eu já trabalho pastoreando pastores pelo menos há uns 15 anos. Nossa. Então, assim, eu não entro na vida deles a não ser que eles abram a porta. Alguns, o nível é, eu vou ajudar ele aqui, né, casamento e tal. Mas, quando se trata desses assuntos ligados à igreja, e alguns que se aproximam, e talvez alguém está vendo, ouvindo e tal, a ideia é que você faça perguntas, né? É básico. Faça perguntas. Pergunta, você está fazendo o que aqui? Na igreja que eu pastorei já aconteceu isso. Um dia eu cheguei a olhar a porta assim, tinha um quadrinho de Harley Davidson, não sei o que, tal, na entrada. Eu cheguei com a minha equipe e falei, o que é aquilo lá? Ah, posso que teve uma sala aqui que a gente tirou tudo de dentro, a gente achou bom colocar na entrada da igreja. Eu falei, vocês estão malucos? Ficou parecendo uma barbearia, né? Tipo assim, desmontando essa sala aqui, vamos aproveitar e botar isso aqui lá na entrada. Nada a ver. Só que aqui foi pensado, lá não foi pensado. Sim. Então, eu falei, da hora eu falei, gente, eu não posso morrer ainda não, ainda tô aqui, tem que ficar um pouco mais ainda nessa terra, né? Mas eu acho assim, é muito aquela coisa do que eu acho, né? E não é o que eu acho. Tem coisas que eu posso gostar para minha casa, mas eu não vou usar isso na igreja. Então, existe esse conceito. Mas se a pessoa fizer uma pergunta do porquê, eu estou cantando aqui 10 músicas, por quê? Eu estou pregando tal hora. Faça perguntas o tempo todo, porque, às vezes, você vai ajustar melhor o seu propósito. Aquela coisa de se dar oportunidade, né? Pô, Bruno chegou aqui, canta uma música aí. Você chegou, canta uma música, não existe. Chegou lá, Brunão, senta aí, ouve a gente hoje. Não programou, né? Você pode até improvisar, é gostoso isso. Mas você imagina um culto de retalhos, cara, aquele monte de coisa acontecendo. No final, você fala assim, pô, foi legal, mas e aí? E aí que eu não cheguei a lugar algum, né? Então, eu acho que é legal quando o líder, a equipe, eles realmente, claro, reúne direto, né? E você faz perguntas sobre a tua igreja. Porque aquilo que funcionou há 10 anos atrás pode não funcionar hoje. Pode não funcionar.